Maria Luísa Muniz, sou enfermeira do trabalho. Vamos começar agora a primeira videoaula da disciplina de Primeiros Socorros. Aproveitaremos esse momento para falar da parada cardiorrespiratória, que seria a cessação súbita e inesperada da respiração e dos movimentos cardíacos. Temos que entender que a evolução disso será o quê? A lesão cerebral irreversível e, consequentemente, a morte. O cérebro, ele é um órgão que não guarda reservas nem de oxigênio nem de glicose. E em pouco tempo, cerca de 5 minutos, ele já começa a sofrer essas lesões irreversíveis. O que é que a gente pode fazer para tentar reverter esse quadro? As manobras de reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. Nós temos que entender que essas manobras, elas têm como intuito como se fosse quebrar um galho do corpo. Ela vai simular o funcionamento do coração através da massagem cardíaca e vai simular também a respiração, os movimentos respiratórios através da ventilação artificial. Então vamos começar. Imagine que vocês, como técnicos de segurança do trabalho, no seu ambiente de trabalho, um dia venham a encontrar um trabalhador aparentemente desacordado. Quais são as primeiras ações que a gente tem que ter? Primeira coisa vai ser avaliar a responsividade desse trabalhador, ver se ele realmente está inconsciente. Então, a gente vai pegar ele firme pelo braço e vai chamar forte e sacudir, chamando pelo nome. Seu João, seu João. Se ele não responder, a gente vai tentar aplicar o estímulo doloroso. Com o dedo polegar, a gente vai localizar o osso externo que fica entre os mamilos. Colocam a pressão nessa região e observa. Se o trabalhador continua sem ter nenhuma reação, ele está inconsciente. Próximo passo vai ser ligar para o serviço especializado 92, o SAMU. A partir daí a gente vai posicionar a vítima, que seria dessa forma, tá? Em decúbito dorsal, que é de barriga para cima, e vai se posicionar diante desse trabalhador. A gente tem que ter atenção para o seguinte, antigamente a manobra, né, de reanimação, a condução primária, ela iniciava pela abertura de vias aéreas, respiração e depois é que ia avaliar a parte da circulação do trabalhador. Hoje em dia isso mudou. A gente vai aprender justamente dessa forma, tá? O primeiro passo agora é avaliar a circulação desse trabalhador. Então, com o dedo indicador e o dedo médio, a gente vai localizar uma artéria de grande calibre, que no caso é a carótida, essa que fica lateral aqui, a região cervical. Então, a gente vai posicionar no trabalhador, para ver se tem pulso ou não. Temos outras artérias também, como a radial, a braquial, tem a femoral que fica nessa região inguinal, mas realmente a de escolha em situação de parada é a carótida. Após isso, vamos avaliar se tem sangramento, pois se for uma vítima de algum que tem algum ponto de hemorragia intensa, a gente vai acabar prejudicando a manobra com esse sangramento. Após isso, se a vítima ela não tem pulso, a gente vai imediatamente iniciar a massagem cardíaca. Então, a gente tem que ter atenção a alguns pontos importantes ao realizar a massagem cardíaca. O primeiro deles, o nosso posicionamento em relação à vítima seria com o nosso ombro 90 graus da vítima. Outra questão, tá? A nossa mão, uma sobre a outra, a gente escolhe uma mão de base e vai aqui, ó, prender nos dedos, tá? A gente pode usar tanto esse posicionamento como fechar a mão como um todo, certo? O importante é que essa região aqui da mão, a região hipotenar, ela fique livre, que é onde a gente vai colocar sob o externo esse osso da vítima. Então, atenção, o posicionamento de nossa mão não é aqui, no meio do tórax, é um pouco lateralizado, porque o que é que a gente está fazendo na realidade nessa massagem cardíaca? A gente está tentando comprimir o coração entre esse osso do externo e a coluna vertebral. Tá? Na massagem cardíaca, a gente tem que imaginar que o coração, ele é um órgão que tem algumas válvulas. Quando ele está relaxado, ele se enche de sangue. Quando ele contrai, ele expulsa o sangue para circular no corpo. Então, o que é que a gente está fazendo na massagem cardíaca? O coração está aqui relaxado. A gente vai comprimir o coração e expulsar o sangue para todo o corpo. Depois, quando a gente retorna o movimento, o coração relaxa, se enche de sangue e a gente vai novamente comprimir esse coração.
Atenção! Durante a massagem cardíaca, esses movimentos eles têm que ser bem vigorosos, com um ritmo regular e que seja suficiente para rebaixar o tórax 2 polegadas ou 5 centímetros. Além disso, essa frequência ela tem que ser de pelo menos 100 movimentos por minuto. Então, o posicionamento seria exatamente esse. Tá? A gente não vai fazer essa pressão somente colocando dessa forma a força no braço. Não é assim. A gente vai jogar a força do corpo sobre o nosso braço e a vítima. Fiquem atentos que o braço ele não pode dobrar, ele fica reto. Se tiver dificuldade para manter o braço reto, a gente pode até fazer essa inversão aqui, o que ajuda. Que também é errado, que a gente não pode fazer, dobrar esse braço, certo? É sempre o braço rígido. Então, a gente vai fazer 30 movimentos para 2 ventilações. Qual seria o ritmo? Exatamente dessa forma. Agora, vamos ver a parte da ventilação. Depois que a gente avaliou a circulação, viu que a vítima não tem pulso, iniciou a massagem cardíaca, a gente vai promover a abertura de vias aéreas. Tá? Uma mão a gente coloca na fronte, tá na testa da vítima. O dedo indicador e médio, a gente vai promover o rebaixamento do queixo. Essa é a manobra de inclinação da cabeça. E observar dentro da cavidade oral da vítima se tem algum corpo estranho. Caso tenha algum corpo estranho, o que é que a gente pode fazer? Dedo indicador e médio, tá? A gente vai pegar uma gaze ou um pano qualquer que a gente tenha na hora, vai envolver nesses dedos e vai promover a retirada desse corpo estranho ou dessa secreção da boca da vítima para aí sim promover a abertura das vias aéreas. Após isso, a gente vai promover as 2 ventilações. Detalhe importante, se a gente tem mais de um socorrista, ótimo. Enquanto o primeiro socorrista, ele vai fazendo as massagens, o segundo socorrista simultaneamente já vai promovendo a abertura das vias aéreas. Se não tiver, a gente perde um pouquinho de tempo. O socorrista vai fazer a massagem e depois vem para a abertura de vias aéreas. Promover a abertura de vias aéreas, a gente vai agora fornecer 2 ventilações de resgate. O ideal é que nas empresas tenha esse material aqui, que é chamado de ambu. Tá? Vocês vão observar que nele a gente tem uma máscara, onde é anatômico, tá? A parte menor para o nariz e a maior para a cavidade oral. Então, a gente vai posicionar na vítima. Com uma das mãos a gente segura, tá? Essa máscara para ela não sair do local adequado. E com a outra a gente promove uma ventilação de resgate, 2 ventilações de resgate. No caso da gente não ter o ambu no nosso ambiente de trabalho, a gente pode fazer a ventilação, né, a respiração boca a boca, como é a técnica da respiração boca a boca. Dedo indicador e polegar, a gente vai ocluir as fossas nasais e com os nossos lábios na nossa boca, a gente vai ocluir totalmente a boca da vítima e colocar uma quantidade de ar numa pressão que seja suficiente para a gente observar a elevação de tórax dessa vítima. Se o tórax não elevar, essa pressão ela não está sendo adequada. Com o ambu não tem isso, o ar já vai na medida e na pressão correta. Então, a gente vai ocluir fossas nasais e fazer as 2 ventilações, lembrando que a gente vai estar ocluindo totalmente a boca dessa vítima. Após isso, de fazer essas 2 ventilações, a gente volta novamente para mais 30 ciclos de massagem. 28, 29, 30. Mais 2 ventilações. Isso até o serviço especializado chegar ou chegar o desfibrilador, né? O DEA que a gente chama, que é o desfibrilador externo automático, que é aquela maquininha que serve para dar o choque na vítima. Ele é um aparelho, como vocês estão vendo nessa figura, tá? Bastante simples de ser utilizado e que qualquer leigo, qualquer pessoa que nunca usou, ela vai saber usar porque ele é autoexplicativo. Aí como é que a gente vai fazer? Ele vai vir com 2 adesivos que a gente vai posicionar, tá, no tórax da vítima.
Um vai ficar acima do mamilo direito e o outro abaixo do mamilo esquerdo da vítima. A gente posiciona esses adesivos e vai observar o DEA. Tem ritmos em paradas cardíacas onde é indicado o choque. Tem ritmos onde esse choque ele não é indicado. Tá? Então a gente vai acionar a máquina e vai esperar o DEA dizer se o choque ele é indicado ou não. Se o choque for indicado, ótimo. Afasta todo mundo ao redor da vítima para evitar de levar essa carga elétrica. E o DEA vai ter um botão bem chamativo, geralmente vermelho, que vai começar a piscar, que é onde você aciona esse choque. Após o primeiro choque, a gente vai voltar a olhar para a máquina, para o DEA, e ele vai dizer para a gente se é indicado um terceiro choque ou não. Ele pode indicar até 3 choques. Tá? Depois desses 3 choques, se a vítima ela não retornou, a gente volta a fazer os ciclos de massagem cardíaca para 2 de respiração. Se entre esses choques o DEA ele informar que não é indicado fazer mais nenhum choque, fez o primeiro choque e não indica o segundo choque, a gente volta a fazer a massagem cardíaca até o serviço especializado chegar. O serviço especializado ele vai chegar com medicações, com equipe especialmente treinada para isso e dessa forma pode conseguir salvar essa vítima. Terminamos aqui, alunos, essa primeira videoaula da disciplina de primeiros socorros. Até mais!